único pecado, mais praticado e menos conhecido. Você já parou para pensar que existe um pecado que praticamente todo mundo comete, todos os dias, em todas as idades, classes sociais e até dentro das igrejas, mas que quase ninguém percebe? Um pecado tão presente na humanidade, tão infiltrado no nosso jeito de viver, que já se tornou normal, mas que Deus abomina. Acredite, esse pecado pode estar dominando sua vida agora, sem que você perceba. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode transformar sua forma de enxergar a vida cristã. Antes de falar qual é esse pecado, vamos olhar para o começo de tudo. Você já se perguntou qual foi o primeiro pecado do universo? Se pensou em Adão e Eva comendo o fruto proibido, você está quase certo, mas antes disso já havia pecado. O primeiro pecado registrado na história não foi cometido por um homem, mas por um anjo, Lúcifer. Isaías 14, 12 a 14, nos dá uma pista. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser maior do que Deus. Ele queria ser independente, ter controlo, ser dono de si mesmo. E agora vem a grande revelação. Esse mesmo pecado está presente em nós, mais do que imaginamos. Se alguém te perguntasse agora qual é o pecado mais praticado no mundo, você diria mentira, luxúria, ódio, adultério ou fornicação. Na verdade, todos esses pecados têm uma raiz comum, o pecado do orgulho e da autossuficiência. Sim, o orgulho é o pecado menos confessado, porque ele cega quem o pratica. Você já viu alguém dizer, eu sou muito arrogante, preciso mudar. Eu confio demais em mim mesmo, preciso depender mais de Deus. Provavelmente não, porque o orgulho é o único pecado que nos faz acreditar que não temos pecado. É por isso que Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. A serpente não os tentou apenas com um fruto, mas com uma ideia. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. O pecado deles foi acreditar que podiam ser independentes de Deus. E aqui está o choque de realidade. Nós fazemos isso o tempo todo. Talvez você esteja pensando, ok, mas eu não sou uma pessoa arrogante. Isso não tem nada a ver comigo. Será mesmo? Vamos ver alguns sinais do orgulho invisível. 1. Quando você deixa de orar. Já percebeu que quando as coisas estão bem, oramos menos? Porque, no fundo, acreditamos que não precisamos de Deus o tempo todo. Mas João 15:5 nos lembra, sem mim, nada podeis fazer. Se você tem vivido dias sem oração, talvez seu coração já esteja se tornando autossuficiente sem perceber. 2. Quando você não aceita correção. Se alguém te confronta, você reage com humildade ou fica na defensiva. Provérbios 12:1 diz, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Se temos dificuldade de admitir erros, pode ser um sinal de orgulho dominando nossa vida. Quando você julga os outros, Jesus alertou em Mateus 7:3-5 que muitas vezes enxergamos o cisco no olho do outro, mas ignoramos a trave nos nossos próprios olhos. Quanto mais julgamos os outros, mais mostramos que não conseguimos enxergar nossas próprias falhas. Quando você se preocupa demais com sua imagem, vivemos na era da aparência. Redes sociais nos fazem pensar em como queremos ser vistos em vez de quem realmente somos. Mas será que estamos vivendo para agradar a Deus ou para construir nossa própria glória? Gálatas 1:10 nos confronta. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Quando você não consegue perdoar o orgulho, nos faz acreditar que somos superiores ao outro.
Mas Efésios 4:32 nos lembra: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus nos perdoou de tanto, quem somos nós para negar o perdão? Se você prestar atenção, verá que o orgulho está na raiz de praticamente todos os pecados. Quando mentimos, é para preservar nossa imagem. Quando não perdoamos, é porque achamos que somos superiores àqueles que nos ofenderam. Quando julgamos os outros, é porque nos colocamos em uma posição de superioridade. O orgulho é o pecado que nos faz pensar que não precisamos de Deus, que podemos ser independentes dele. Foi isso que destruiu Lúcifer e continua destruindo vidas até hoje. Se esse pecado está em todo lugar, como podemos vencê-lo? Aqui estão 3 passos fundamentais. 1. Reconheça que você precisa de Deus. O primeiro passo para vencer o orgulho é admitir que precisamos de ajuda. Davi fez essa oração em Salmos 139, versículos 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já pediu para Deus revelar o orgulho escondido no seu coração? Seja intencional em humildade. A humildade não acontece por acaso. Precisamos buscá-la. Filipenses 2:3 nos ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Seja grato. Peça perdão, aceite correção e valorize os outros. 3. Dependa de Deus todos os dias. O orgulho nos faz pensar que podemos viver sem Deus, mas a verdade é que precisamos dele o tempo todo. Por isso, busque a presença dele todos os dias. Faça da oração e da palavra algo essencial na sua vida. Tiago 4:10 nos dá uma promessa poderosa: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Agora que você sabe que o orgulho é o pecado mais praticado e menos percebido, é hora de olhar para dentro e perguntar: será que estou vivendo de forma independente de Deus? Será que meu coração tem resistido à correção? Será que estou mais preocupado com a minha imagem do que com a minha comunhão com Deus? Que Deus te abençoe. Se essa reflexão tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários como você tem combatido o orgulho na sua vida. Vamos crescer juntos. Até a próxima.